Olá, boa tarde. Começa mais um painel regional Debates, sempre aqui pela TV Santa Cecília, da 1h30 às 12h30 da tarde. Você acompanha conosco personalidades aqui da nossa região metropolitana, debatendo e discutindo junto com você os temas mais importantes do nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e os assuntos importantes ligados, claro, ao desenvolvimento do país também. À noite, 22 horas, o painel regional segue normalmente no ar aqui, com entrevistas importantes também, debates sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. E a reprise aqui do painel Debates, às 20 horas, às 8 da noite. Com prazer nessa edição, a gente recebe aqui o vereador e ex-presidente da Câmara da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia, do PMDB. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Há tempos que a gente não participa junto na mesma bancada, né? Tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, uma boa tarde aqui aos nossos amigos também, a você que nos assiste. É sempre bom estar aqui ao seu lado, podendo falar a respeito não só de São Vicente, mas da região, falar principalmente do nosso país nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. Muito bem. Olívia Pérez, cientista política, mais uma vez participa e colabora conosco aqui. Tudo bem, Olívia? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Pedro Gouveia, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo e eu agradeço a oportunidade de participar de mais essa edição do Painel Debate, em especial nesse momento político do Brasil. Muito bem. Nosso Iberê Silva, professor de marketing político, também conosco mais uma vez. Tudo bem, Iberê? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar na companhia. Fazia tempo que eu não via o vereador Pedrinho e a Olívia, que nós estamos aqui já conversando há muito tempo, né, Olívia? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui debatendo temas tão importantes. Muito bem, eu entrei meio acelerado no ar aqui, porque o debate pré-painel debates estava bastante agitado aqui na mesa, né? E porque nós ainda estamos vivendo aqui os ares nebulosos de uma bruxa que compareceu ontem aqui ao programa e tiringou veneno aqui para todo lado. O nosso amigo Vinagre ficou ali acompanhando, né, e tentando evitar que isso se proliferasse aqui pelo programa. Graças a Deus deu tudo certo, mas nós tivemos que desinfetar aqui o ar do estúdio. O pessoal está sentindo um ar renovado, cheiroso, mais tranquilo nessa edição. Por isso que a gente está um pouquinho acelerado aqui. 3017-9110, o telefone para você entrar em contato com a gente, participar conosco, e a sua pergunta, o seu comentário. Sim, emitir a sua opinião a respeito dos temas que a gente vai colocar em discussão, vai colocar em debate aqui nessa edição do Painel Debates. Também pelo nosso Facebook, você compartilha com a gente, facebook.com/painel regional. E acompanha a gente online pelo site da TV Santa Cecília, né? O Santa Portal. Você clica lá no nosso quadrinho, né? E acompanha online o que nós estamos discutindo e debatendo aqui. Eu tenho em mãos, mais uma vez, o Diário do Litoral, tá certo? Essa edição que traz na capa aqui o Neymar, Brasil joga hoje, né? E tem aqui mais de 1000 protestam pelas ruas de Cubatão. Não foi só por Cubatão, não, aqui na região da Baixada Santista, né? Também por São Vicente, com problemas sérios. Nós vamos aproveitar a presença aqui do vereador Pedro Gouveia para falar a respeito desse tema, né? Eu vou passando aqui as mãos do Pedro Gouveia, que passa para a Olívia, que passa para o Iberê, né? Aqui a edição desta quarta-feira do nosso jornal Diário do Litoral, tá certo? Bom, e lembrando sempre também que nós estamos no YouTube, youtube.com/painel debates. Você também acompanha a gente em tempo real, não é? Do que está acontecendo aqui, que está sendo discutido aqui, depois o programa disponibilizado, caso você tenha perdido aí alguma etapa, algum debate, alguma discussão aqui do que a gente conversa nessa edição, você acessa o YouTube e acompanha lá o painel Debates. Bom, não tem como a gente não começar falando novamente sobre as manifestações importantes que estão acontecendo no Brasil afora, através das redes sociais. Começou com a história lá dos 20 centavos, 25 centavos, né? Nas passagens de ônibus, no transporte público, né? Que não melhora nunca, né? Piora cada vez mais. E depois a coisa foi se alastrando. O Brasil inteiro tomou aí uma proporção inimaginável por todos nós. Especialmente eu e Iberê aqui, dinossauros em redes sociais, né? Ficamos assim atônitos com o que está acontecendo. Meus filhos me explicam, os netos dele explicam para ele, então a gente não está muito bem, a gente não está muito bem entrosado com essa coisa toda, né? Pedro Gouveia, você já entendeu o que acontece aí pelo país afora, ainda não? Boturão, assim, a gente comentava até aqui antes, né, em relação... Eu acho que o ponto principal de toda essa manifestação é exatamente, né, essa força que o povo está demonstrando, esse despertar da população em relação à insatisfação com os serviços públicos. Acredito que, inicialmente, até poderia ser essa questão dos 20 centavos,
da questão do transporte público, mas isso tem tomado uma proporção que nos anima no sentido de ver que o povo brasileiro realmente está acordando, está despertando para poder também ir para as ruas, manifestar a sua insatisfação. Conseguimos, ao longo da história, provar que todas as vezes que o povo se uniu, se juntou, participou de manifestações, nós conquistamos fatos importantes para o nosso país. Agora, a partir do momento que isso toma uma proporção de um conflito, de baderna, de bagunça, isso passa também a causar uma preocupação no sentido de onde isso pode parar, o que isso pode acontecer. Mas quando a gente faz uma avaliação no todo, eu considero extremamente importante, considero extremamente pertinente toda essa movimentação, toda essa mobilização da população no sentido de levantar sua voz e mostrar que há uma insatisfação geral com esse sistema capitalista, muitas vezes, como nós falamos aqui, da questão dos bancos, das altas taxas cobradas, enfim, uma política muitas vezes sem efeito, uma política de favorecimento. Isso acaba mostrando aí que não tem dado certo, que é um caminho que pode com certeza aí causar grandes transtornos, e a população está acordando, a população despertou para isso, e nesse aspecto a gente tem que aplaudir, a população está de parabéns. Aqueles que de maneira ordenada, de maneira organizada, têm participado dessas manifestações. Olívia Pérez, você que é absolutamente antenada, cientista política, já provou competência aqui nas várias participações conosco aqui, você concorda com o vereador Pedro Gouveia? Estamos realmente refazendo a história, vivendo um outro momento histórico no nosso país, como tivemos atrás direta já, depois os caras pintada no Fora Collor, porque a coisa está meio, nós discutimos ontem aqui, e eu concordei em parte com o que foi dito aqui pelos nossos convidados, né? Falta um pouquinho de foco aí nessa coisa toda. A gente identifica o quê? A indignação com o estado de coisa que nós estamos vivendo, com os maus serviços prestados, acho que o Pedro Gouveia tem razão nesse aspecto, e com a questão da corrupção, né? Que está escancarada aí, e eu vou dizer mais também, né? Com certas alianças políticas que andaram sendo feitas por aí, tá certo? O ex-presidente Lula abraçado com o Maluf para eleger o Haddad, ele vai em Maceió, faz um palanque, abraça o Collor, né? Que o detonou em 89, mas os meninos não eram nem nascidos, mas as pessoas acompanham a história e outras coisas mais. O Lula não é o vilão dessa coisa toda, né? Enfim, um estado de coisas aí que leva a essa coisa da indignação, e o bolso, né? A inflação subindo, os preços aumentando e os salários não correspondem. Bom, queria ouvir a Olívia, que é mais antenada, repito, que eu e o Ribeiro, entende mais do que eu e o Ribeiro, do que desse movimento todo via Facebook, via redes sociais, aí nós estamos meio que estranhando essa coisa toda, viu? Como é que pode tanta gente, ao mesmo tempo, se espalhar por todas as ruas e avenidas pelo Brasil afora, Olívia? Bom, eu estou muito contente de estar vivendo esse momento histórico do Brasil, muito feliz, porque olhando a história do Brasil, a gente percebe que as mudanças vêm sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. E aí uma das críticas de quem conversa sobre política é de que falta mobilização do brasileiro. Bom, agora há mobilização do brasileiro. E essa mobilização tem diversos pontos positivos. A primeira é a conscientização, porque mesmo aquele adolescente, aquele jovem que está lá, começou a participar desse protesto sem saber muito o que está fazendo, ele sai desse processo muito mais consciente do que quando ele entrou. E aqui eu vou dar um depoimento pessoal. Eu saí nos Caras Pintadas em 92, Fora Collor, e eu tinha 11 anos, pouco entendia de política. E foi a partir daquele momento que eu comecei a me interessar. E acho que isso vai ser uma consequência muito positiva dos jovens que estão ali participando. Com 11 anos você foi levada por alguém? Fui levada pela entidade estudantil, né, pelo Grêmio da minha escola, que convocou todo mundo, e a partir dali eu comecei a discutir, conversar sobre política com os meus colegas. Então, sem dúvida, a conscientização que vai gerar entre os jovens, que mesmo que estejam lá sem saber, é inegável. Outro ponto positivo é o poder público começar a prestar atenção na insatisfação do povo brasileiro, que parecia meio adormecido com esse excesso de programa assistencialista e que agora está se manifestando contra uma série de coisas que a gente está vendo no jornal e vivenciando no nosso bolso no dia a dia. Há sim uma tentativa de desqualificar os movimentos sociais, e não só esse, todos os outros. O Fora Collor, as pessoas criticavam por ter sido direcionado por uma grande rede de televisão, né, por um partido político, que teriam não desviado o foco principal. Bom,
Se há críticas ao Fora Collor, também há críticas aos movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, e também tem uma tentativa de desqualificar o movimento que a gente está assistindo agora, chamando todos eles de baderneiros, de vândalos. Que não é verdade. O que não é verdade é uma exceção, mesmo essa pequenos exceção, grupos que estão causando sérios transtornos. Mesmo essa exceção tem grupos anarquistas que estão lutando contra as entidades que lhes causam opressão, entidades capitalistas ou do poder público, e que é uma manifestação legítima dos jovens. A ciência política tem uma teoria de que diz que quando o bolso das pessoas começa a perder de alguma forma, aí sim a mudança na política. Houve uma piora aí, a inflação está crescendo, o custo de vida está ficando alto, a gente não está tendo dinheiro para acompanhar esses aumentos, e há uma insatisfação generalizada, que foi o que você tocou no ponto, Boturão, que é o fato da política, dos políticos hoje em fazerem do máquina pública o quintal da sua casa, né? Fazem o que querem, coligações, coalizões, e é contra tudo isso que esses movimentos estão se manifestando legitimamente, e eu estou muito feliz de vivenciar esse momento. Muito bem, professor Iberê, já viveu aí momentos importantes, né, históricos no país, acompanha de perto essa evolução toda. Como é que está vendo aí essa para nós, uma grande novidade, né, Iberê? Pelas redes sociais, quando você imaginou isso? Sem uma liderança, sem um partido chamar, então, não o é povo isso. vai para as ruas. Eu fiquei aqui, né, prestando muita atenção na Olívia, acho fantástica a postura dela, como do Pedrinho também. Mas aí eu vou me valer um pouquinho, eu estou olhando lá para uma figura lá na ponta, lá de cabelo branco, escondidinho ali, entendeu? Mas isso me remete a dizer o seguinte, a minha experiência não está em livro, está na rua. E aí o que nós estranhamos é que isto pode, na verdade, não dar em nada. Contente todo mundo está de saber que o brasileiro tem sangue, que vai para a rua, que vai brigar. Aí eu pergunto assim, nós nos mobilizamos por quê? Começou com a história do passe livre, né? Os 20 centavos e... Essa história da instituição passe livre, para quem não sabe, já existe há uns 8 anos. Só agora é que veio os 20 centavos, porque pesou no dia a dia, no bolso do dia a dia das pessoas. E aí, muito bem, foi para frente. E aí eu me surpreendo quando levantam cartazes lá dizendo assim, melhores hospitais. Não vi movimentação nenhuma. Vi todo mundo sentado em casa, lamentando de ver gente morrendo pelo corredor. Segundo, as escolas não têm qualidade. Tudo bem, você vê isso na imprensa, mas também não vi nenhuma mobilização, nem estudantil. Aí você diz, nós gastamos, a previsão é de 111 bilhões para construir estádios. Não vi ninguém na rua batendo em ninguém. Não vi ninguém na rua marchando com cartaz. Nós estamos falando aqui num mensalão. Não vi ninguém. Aplaudimos em casa, todo mundo, olha que beleza. O que será que aconteceu? Foi preso, não foi preso? Então, assim, a minha idade me leva a crer o seguinte, se nós não tivermos uma capacidade de usar esta força que o Brasil mostrou ter, direcionado para o bem-estar do próprio Brasil, não adianta. Não é que eu seja contra, não. A Olívia pensa que eu sou contra, ela foi no Collor com 11 anos, com 11 anos eu fui lá na 64 bater antes disso. Então é assim, a experiência que a gente tem é que enquanto você não tiver uma liderança, não tiver um objetivo na tua caminhada, você não vai a lugar nenhum. E isso está se perdendo. Vai uma outra coisa. Nós temos uma situação diferenciada. Hoje, este mundo paralelo do crime e da bandidagem cresceu demais. Isso está mostrando aí do dia a dia. Então, o que você podia esperar numa manifestação? Que a Olívia, com 11 anos, eu tenho certeza que ela foi com a bandeirinha e dali ela foi para a casa dela. Ela com 11 anos, lá no Collor. Hoje, nós sabemos que quando você agrupa 200, 300 pessoas, miseravelmente a bandidagem está esperando para invadir loja, quebrar banco, e não tem nada a ver com o sistema capitalista, nem anarquista, nem nada. É pura e simplesmente a bandidagem que está solta. Esta é uma outra situação que nós temos que aprender a conviver. Puseram o governador numa saia justa. E o prefeito de São Paulo, especialmente. E a presidenta também. E a presidenta também. Mas veja, o direcionado foi o Alckmin.
Por quê? Porque ele estava lá tentando, errado ou certo, não está aí meu julgamento, com a polícia militar cumprindo o seu papel, excedeu, bateu, deu tiro, tudo errado, muito bem, brigaram com ele, tira a polícia, o que nós vimos. E aí você fala assim, achar esse meio termo, cadê a convocação da presidente, que 90% das críticas feitas se refere ao governo federal, gente. É melhor saúde, governo federal. Não a Copa, não constrói estádio, governo federal. A educação, governo federal. E ela vem a público e diz assim, não, eu concordo com eles, tem que ir para a rua mesmo, que beleza, que bonito. Mas, gente, isso parece surrealista. Isso é surrealista. É um absurdo, é achincalhar a inteligência de alguém, pô. No entanto, quando você teve a primeira manifestação, caberia a um bom presidente reunir o seu ministério. Em primeiro lugar. Porque o que está se queixando ali é diretamente ao governo federal, não é os 20 centavos, não. 20 centavos foi o estopim desta bomba. Aí ela não convocou. Segundo o noticiário, hoje ela está reunida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o homem de marketing do governo, aqui em Santo André. Então, essas coisas nós precisamos parar um pouquinho para pensar. É bonito, eu jamais vou tirar o entusiasmo do jovem, gente. Para quem militou 40 anos no meio universitário dando aula, entende perfeitamente o que é o jovem. Esta força é inigualável, não cabe mais para nós, nem para aquele senhor que está sentado lá, de cabelo branco. Nós já não temos tanta força, mas o jovem tem. Só precisamos dizer ao jovem como fazer. A nossa experiência vai valer muito. Muito bem. Em São Vicente houve também um movimento, não é? E a gente tem uma matéria aqui editada pela produção da TV Santa Cecília, pela equipe de jornalismo, comandada pela Jamila Guimarães, né? E a gente vai acompanhar na sequência para poder avaliar o que houve em São Vicente. Aí o Pedro Gouveia, inclusive, pode falar até com um pouco mais de propriedade, afinal de contas é vereador na cidade, né? Acompanha aí, a gente na sequência comenta a respeito desse VT. Era por volta das 6h30 da noite quando o acesso para a área continental de São Vicente foi fechado pela Secretaria de Trânsito e Polícia Militar. Apenas pedestres podiam atravessar a Ponte dos Barreiros. O objetivo era proteger a população dos atos de vandalismo que aconteciam na área continental. O cara está quase morrendo, está no hospital, precisa chegar lá urgente e ninguém deixa eu passar. Como é que fica isso aí? Irritados com a espera, os motoristas tentaram furar o bloqueio, mas a PM impediu. Foi um dos momentos mais tensos, onde foi preciso o reforço policial para conter o grupo. Segundo a Polícia Militar, que não quis gravar a entrevista, 4 supermercados foram saqueados, além de comércios menores. 3 ônibus foram incendiados e uma agência bancária depredada. 11 pessoas foram presas por danos ao patrimônio público e furtos aos estabelecimentos. Para controlar o protesto e vandalismo que durou mais de 6 horas na área continental de São Vicente, a polícia utilizou bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Era pouco mais de 1h da madrugada quando o bloqueio foi liberado. Motociclistas e motoristas seguiram as viaturas da polícia até chegar à área continental. Lá era possível ver ônibus e vans queimados no meio da rua. Este supermercado foi um dos principais alvos. Mercadorias foram saqueadas, além do dinheiro que estava nos caixas. Tentando fugir, um funcionário guardou o carro dentro do comércio, mas também sofreu com vandalismo. Após controlar a situação, a Polícia Militar realizou rondas nos bairros. Muito bem, tá aí um breve resumo. Obrigado à equipe de jornalismo aqui da casa, da TV Santa Cecília, matéria importante sobre o que aconteceu em São Vicente, né? E é isso que a gente debatia há pouco, né, Pedro Gouveia? Isso aqui não dá para a gente suportar, né? Nós precisamos separar, né, a questão dos protestos e do vandalismo. Eu, particularmente, não me sinto nem autorizado, com capacidade de comentar a respeito do vandalismo, né? Eu acho que essa é uma questão à parte desse movimento, desse protesto. O protesto, né, eu enfatizo, eu reforço que tem, né, nós concordamos, nós encontramos diversos elementos que levaram, né, a população a estar fazendo esse protesto, não só em São Vicente, mas em todo o país. Especificamente em São Vicente, me chamou muito a atenção, Boturão, em relação a algo que aconteceu ontem, na hora do almoço.
houve uma matéria de uma emissora de televisão falando a respeito da área continental, especificamente do Rio Negro, do Quarentenário, de alguns problemas relacionados exatamente a isso que nós falávamos aqui. Essa questão do serviço público mal realizado, do descaso, de achar que as pessoas estão protestando, mas não é comigo. Não é verdade? Eu primeiro me coloco como vereador, como um agente público, me coloco que esse protesto serve para que também eu abra os meus olhos e comece a caminhar de forma diferente, com mais atenção em relação àquilo que eu faço em prol da população. Simplesmente, depois de todas essas reivindicações, as reclamações, a prefeitura, por intermédio da sua assessoria de imprensa, ela emite uma nota falando que creche e escola, o número é suficiente na área continental para atender a população. Que os problemas apontados na área da saúde são problemas que até o momento não haviam sido oficializados para a Secretaria de Saúde, que isso era uma movimentação lá de uma específica pessoa, mas que não era um fato. Ou seja, a partir do momento que a gente vê a população reclamando, reivindicando, levantando sua voz, se organizando, e a gente acha que não é com a gente acha que o problema não é nosso, alguma coisa está errado. E aí, no final da tarde, as pessoas, elas muito mobilizadas também por essa falta de sensibilidade do poder público, especificamente do senhor prefeito de São Vicente, as pessoas foram para a rua de uma forma com o ânimo totalmente, né, aflorado aí para poder reivindicar. E aí aconteceu o que aconteceu. A gente não concorda, os protestos são extremamente positivos, mas a partir do momento que leva para um lado desse, eu não concordo e prefiro nem entrar nesse mérito. Muito bem, a gente está em cima do bloco aqui, né? No encerramento desse primeiro bloco. Eu sei que a Olívia quer falar alguma coisa sobre isso, o Iberê também, né? Mas a gente tem que encerrar esse bloco e antes passar uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Nos últimos tempos, a gente tem notado um aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre em todas as regiões do município, nos bairros intermediários, próximos das praias e também zona noroeste e morros. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha desses locais. As pessoas colocam nas ruas móveis velhos, eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais para casa. O pessoal esquece que transformando as ruas em um lixão põe em risco a própria saúde. Sem falar que se chover, o entulho pode obstruir as bocas de lobo e galerias de água de chuva, causando então enchentes e poluição ao meio ambiente. Tem muita gente que não sabe, mas o Código de Posturas do município proíbe o descarte irregular do lixo nas ruas. Quem for pego em flagrante pelas autoridades pode pagar uma multa de até R$500. Por causa disso, vai aqui uma dica importante no painel Debates. Se você precisar jogar algum móvel ou outro objeto grande fora, ligue antes para o Catatreco. O Catatreco é um serviço da Prefeitura de Santos que, depois de agendado, vai recolher o lixo pesado para você. É só ligar o 0800 770 8770, informando o volume e o peso aproximado do material que você quer descartar. O pessoal do Catatreco vai até a sua casa e leva tudo embora. Se for muita coisa, é possível até uma segunda viagem. Não se esqueça, portanto, o Catatreco só vai recolher o material caso haja o agendamento. Por isso, a gente repete aqui, marque o recolhimento do entulho pelo 0800 770 8770. Agindo dessa maneira, você contribui para uma cidade mais limpa e mais bonita também. O intervalo agora no painel Debates, a gente volta em instantes.